Bom, a gente está ao vivo aqui no canal do Jornal Palavra Operária. Eu sou o Carlos, sou militante do Grupo Operário Internacionalista e hoje o Jornal Palavra Operária chamou dois trabalhadores e trabalhadora do funcionalismo, né, de Taboão da Serra, para trocar uma ideia. A gente está aqui com o Max, né, que é membro da comissão de professores e professoras da EMA e da EMAI, e a gente está aqui também com a professora aposentada Sandra. E a ideia dessa conversa é a gente entender um pouquinho o que aconteceu na Escola Municipal de Artes, né? E as recentes falas do vereador Vanderlei Bressan na Câmara de Vereadores, né? Então a gente queria ouvir também o outro lado da história, já que o vereador tomou a tribuna para falar dos companheiros que estão aqui hoje e não deu direito à fala, né? Então, o GOI, Palavra Operária, tomou a oportunidade de ouvi-los, né? Para saber de fato o que aconteceu. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer, eu queria direcionar ao Max. Você, como trabalhador da área da cultura, né? Se você poderia fazer um resumo para a gente do que aconteceu na Escola Municipal de Artes, envolvendo a professora Carolina Guarnieri e o vereador Bressan, no dia 14 de outubro de 2025. Se você puder contar um pouquinho para a gente aí do que aconteceu. Sim, olá a todos e todas. Eu sou o Max Raimundo, professor de teatro da EMAI. Sou integrante também, aí, como já foi dito, da comissão de professores e professoras, né, tanto da Escola Municipal de Artes quanto da Escola Municipal de Artes Integradas. Bem, vamos lá. O que houve foi o seguinte: no dia 14 de outubro, numa terça-feira, véspera do Dia dos Professores, a gente recebeu um presente, para ser ironicamente. O vereador Vanderlei Bressan estava nas dependências da escola, entregando doces para as crianças, tirando foto com as crianças, e foi passando em algumas salas, passou também na sala da professora Carolina Guarnieri, que também faz parte da comissão de professores e professoras. A professora tinha saído com as crianças para ir ao banheiro. E quando ele se depara com a sala vazia, ele se depara com a sala vazia e espera no corredor. A professora volta com as crianças e é abordada não só pelo vereador, mas por toda a equipe que estava junto e também o coordenador da escola que estava com a equipe do vereador. E o assédio, se dá um assédio ali nessa abordagem. Porque o vereador, na frente das crianças, vai para cima da professora, dizendo o seguinte: você precisa me respeitar, porque eu sou o vereador da cidade, o vereador mais votado, e você é apenas uma professora. E ele vai subindo esse tom com ela. E ela começa a perguntar o porquê daquele jeito, o que está acontecendo, por que ele está tratando ela daquela forma. Isso vai escalonando até o momento em que a própria assessora do vereador intervém para que ali a situação não piore. A professora, então, fica abalada com o que acontece, inclusive as crianças. Ela entra para a sala e as crianças começam a perguntar para ela, né, o que houve, o que aconteceu, porque o vereador falou assim com a senhora, não sei o quê, e ela começa a chorar, começa a não conseguir mais estar naquele ambiente. E depois ela é acolhida por outras professoras e sai da escola e vai até a secretaria buscar ajuda com o secretário, com o supervisor das duas escolas, né? O, o que ocorreu exatamente foi isso, naquele momento. O resultado disso foi que a professora, depois do fato,
procurou ajuda médica, porque não queria mais voltar à escola, né? Ela procurou ajuda médica, foi diagnosticada pela psiquiatra com ansiedade generalizada e estresse pós-traumático, devido ao abalo que houve, né, dessa abordagem. Lembrando que o coordenador que estava na escola, ele deveria cumprir a função de defender ali os trabalhadores e trabalhadoras que estão ali dentro. Ele era diretamente o chefe imediato ali naquele momento, mas ficou, foi cúmplice de tudo o que aconteceu sem intervir de nenhuma maneira. Então, o que aconteceu no dia foi exatamente isso. Esse é o fato ocorrido. Ô, Max, ao você mencionar o fato ocorrido, você caracteriza como assédio, né? Essa caracterização do assédio, Sandra, se você pudesse explicar um pouquinho para nós, ela, se eu não me engano, isso está caracterizado para a lei como acidente de trabalho, né? Quando ocorre uma situação de assédio moral, como a que foi descrita agora pelo Max. E o vereador, ele afirmou, depois do que eu li também, porque teve uma audiência na Câmara, teve também uma data da Câmara de Vereadores na qual houve uma manifestação, que se eu não me engano foi no dia 4 de novembro, né? Que um grupo de trabalhadores do funcionalismo foi até a Câmara Municipal para denunciar o assédio do que aconteceu no dia 14, que inclusive o dia 14 era a véspera do dia dos professores e professoras, né? Então, que belo presente a professora Carol ganhou do vereador Bressan. Ele diz que estava fazendo uma fiscalização na escola e que isso é direito de todo vereador. Agora, que medidas foram tomadas até agora pelos gestores da escola, da Secretaria de Cultura e da Prefeitura diante do ocorrido? Sandra, você poderia também falar um pouquinho sobre isso? Sim. Essa descrição que o Max faz foi a descrição que a Carolina fez para as colegas e os colegas assim que ocorreu o fato, né? E nós caracterizamos isso como assédio moral porque o vereador buscou constranger, humilhar, atacar a trabalhadora no seu horário de trabalho, dentro do seu local de trabalho. E não havia nenhum motivo para ele fazer isso, a não ser o que nós caracterizamos, por quê? Ele vai até a escola, conforme disse o Max, para distribuir doces, chocolates e fazer foto com as crianças. E ele passa pelas salas, e no instante que ele passa pela sala da professora Carolina, ela não está, ela havia descido com as crianças para ir ao banheiro, beber água e retorna, ele a encontra no corredor. E ele fica irritado, porque ele caracteriza que a saída dela não foi para atender uma necessidade fisiológica das crianças, foi para desrespeitá-lo, o que não faz nenhum sentido, porque ela é a professora, sai da sala e, com as crianças, retorna e ele buscou humilhá-la. Então, isso para nós é caracterizado como assédio moral. E o fato dele ter se dirigido a ela com tanta agressão e ela ter ficado da forma como ela ficou, ela perdeu a condição de trabalhar. E a legislação ela é muito específica nesse aspecto. A trabalhadora ou o trabalhador, no ambiente de trabalho, se acometido por algo que impede que ela continue trabalhando, isso é caracterizado como acidente de trabalho. Acidente típico dentro do local de trabalho. E, nesse sentido, ela não só foi orientada, como solicitou da direção da EMA, através do supervisor e do secretário de Cultura, que fosse emitida a comunicação de acidente de trabalho. Para isso, ela registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Mulheres, foi feito o registro da ocorrência e se dirigiu ao atendimento médico psiquiátrico que atestou a sua incapacidade para trabalhar.
E aí, conforme você disse, Carlos, no dia 4 de novembro, uma pequena comitiva do funcionalismo, da qual nós fizemos parte, tanto eu quanto o Max, fomos até a Câmara Municipal para fazer uma denúncia e um protesto contra o assédio moral. Foi quando o vereador toma a palavra na tribuna e desmente a trabalhadora, Carolina, nos desmente, né? E ele alega que estava fazendo uma fiscalização. Então, vamos separar as coisas aqui. Nós solicitamos a CAT, porque é um direito dela. Estamos denunciando o assédio moral, porque trabalhadora e trabalhador não tem que ser tratado dessa forma no seu local de trabalho. E, para isso, exigimos a CAT. Eles não emitem a comunicação de acidente de trabalho justamente para caracterizar que não aconteceu nada, que não teve nada demais nesse dia. E teve, porque a trabalhadora segue afastada. O que foi feito pela Secretaria de Cultura foi a emissão da comunicação interna de incidente, dizendo que a CAT é emitida pela Medicina do Trabalho. A lei não diz isso. Quem emite a CAT é a chefia imediata de qualquer trabalhador ou trabalhadora. E a Medicina do Trabalho está condicionando a emissão da comunicação de acidente de trabalho a uma sindicância, ou seja, eles vão entrar na escola, vão apurar se de fato isso ocorreu, quando já está descrito na comunicação de incidente feita pela Secretaria de Cultura, assinado pelo diretor da EMAI, entendeu? Não há dúvida sobre o que ocorreu, atestado, inclusive, por mães das crianças, que são alunas e que chegaram em casa descrevendo o ocorrido. Então, a prefeitura ainda não assumiu a sua responsabilidade de emissão da CAT, e nós afirmamos com todas as letras que o vereador não estava fazendo uma fiscalização. Por quê? Ele, inclusive, na sessão da Câmara, no dia 4, ele nos ridiculariza, dizendo que nós queremos impedi-lo, e aos outros vereadores, de fazer o que é uma prerrogativa do Legislativo, que é fiscalizar o serviço público. Só que a fiscalização do serviço público, ela pressupõe um protocolo. Não é para o vereador chegar na escola de qualquer jeito e fazer a chamada fiscalização. Fiscalização não se faz com chocolate e com criança tirando foto e com gritos a trabalhadoras. Isso não é fiscalização. Fiscalização não é autopromoção. Então, não foi fiscalização, foi assédio moral, e nós queremos enfatizar isso e continuamos exigindo que a prefeitura cumpra o seu papel de emissão da CAT, porque é provável até que haja outros casos e a prefeitura tem negligenciado nesse aspecto de caracterizar esse tipo de perseguição à trabalhadora e trabalhador como acidente de trabalho. Eu acho que respondi. Perfeito, perfeito. Inclusive, você menciona, né, que o vereador toma a tribuna nesse dia 4, e aí a minha pergunta volta para o Max, justamente porque nessa tribuna o vereador ele cita algumas conversas de WhatsApp que ele teria tido com a professora, né, como prova de que ele tinha uma ótima relação com ela e que isso mudou depois de ela ter te conhecido, né? Porque tem o detalhe de que o Max é companheiro da Carolina. Então, eu queria entender um pouquinho, Max. Ele fala, inclusive, que você é contra todas as gestões da cidade, que tem problemas com a classe política, que lidera um movimento na escola que quer indicar o diretor da escola. E ele também te acusa de violência doméstica. Então, como você não teve esse espaço para responder na Câmara as alegações que foram feitas pelo vereador Bressan, a gente também achou importante aqui no Jornal Palavra Operária trocar essa ideia contigo, porque a gente quer entender o que é essas denúncias, né? E o que são essas alegações que o vereador Bressan fez contra você. Sim. Sim, acho que primeiro, né, são várias coisas, né? Eu vou tentar separar aqui e respondendo uma de cada vez, porque foram muitas agressões ali, né?
dirigidas não só a mim, mas a outros companheiros e companheiras também ali, né? Eu acho que a primeira coisa é como ele é invasivo nesse momento dentro da Câmara ao expor mensagens de alguns anos atrás da própria professora Carolina Guarnieri, citar outros nomes de outros companheiros e companheiras de trabalho, o que configura novamente um tipo de exposição, de constrangimento, de humilhação da professora, que continua sendo assediada, mesmo depois do fato ocorrido, mesmo depois da gente ter aberto o boletim de ocorrência, que a professora abriu na Delegacia da Mulher. Bem, eu acho que isso demonstra um pouco como opera, né? Como o agressor opera, né? Tentando, inclusive, deslegitimar ou desqualificar a vítima que foi agredida, rebaixando a vítima, rebaixando a professora Carolina, dizendo que ela seria influenciada por mim, ou que seria uma pessoa influenciável nesse sentido. Sendo que, inclusive, uma das mensagens que ele mostra lá, ele mostra algumas, né, ele lê essas mensagens, fala exatamente da Carolina fazendo uma crítica às condições da escola, né? E ali, segundo o que ele quer provar, ali não teria minha influência, por exemplo. Mas, enfim, eu acho que sobre essa fala da influência, da má influência, etc., que ele faz, que, ao meu ver, novamente uma forma de desqualificar a professora, eu acho que é isso. Essa tentativa, ele vem numa tentativa de se defender de um ato que ele cometeu, né? Então ele vai tentando buscar várias formas de tirar o foco do que realmente aconteceu, que foi uma agressão vinda dele contra a professora. Agora, com relação à classe política, o que ele diz de eu ser contra a classe política ou algo do tipo, é que nós lutamos pelos direitos historicamente conquistados, né, da classe trabalhadora e do setor público do funcionalismo da cidade. Então, tanto essa gestão contra outra gestão, ou quaisquer gestões que estejam no poder, a gente, enquanto trabalhador e trabalhadora, tem o direito e o dever de buscar os nossos, de fazer a manutenção de direitos já conquistados e avançar, né, ainda muito mais nos direitos que temos que conquistar enquanto categoria, enquanto classe trabalhadora. Digo isso porque ele também me chama de liderança, né, como se eu fosse uma liderança de um movimento que ao mesmo tempo que ele tenta rebaixar, né, a comissão de professores, que ele diz que eu sou uma liderança dessa organização, que é uma organização que ela nasce no local de trabalho, ali na cultura, né, uma organização de instrutores e instrutoras, que nasce exatamente porque a gente vinha percebendo, a gente percebe ali que muitos dos direitos conquistados são desrespeitados na cidade. E a gente precisava, de alguma forma, se defender enquanto trabalhadores e trabalhadoras. E nós conseguimos nos organizar. E alguns encontros têm um histórico grande, né? Eu não vou me alongar nisso, mas tem um histórico grande do que é a comissão de professores, que ela começa lá atrás com pequenos encontros que a gente fazia no café da tarde, por exemplo, para discutir questões que têm a ver com o nosso cotidiano de trabalho, com as nossas dificuldades, com os enfrentamentos que a gente tem que ter para entregar um bom trabalho, né? Os assédios que a gente sofre e que muitas vezes foram naturalizados nesse processo. Então, a gente precisou, de alguma forma, se mexer, né, e se organizar para conseguir avaliar e ver o que nós estávamos perdendo enquanto trabalhadores e trabalhadoras ali. Então, a comissão,
hoje a gente se encontra, né, a gente tem um encontro periódico, e eu não sou uma liderança da comissão, pelo contrário, a comissão é formada, na sua maior parte, por mulheres, que é quem mais sofre os assédios dentro ali do ambiente de trabalho. E agora, eu tenho tarefas dentro da comissão, a gente tira tarefas, e isso é importante para que a gente consiga discutir os problemas que estão colocados e avançar com algumas soluções, né? E uma das coisas que aconteceu esse ano, e a comissão tomou uma proporção maior, porque a gente percebe, inclusive, que a nossa precarização não é só de uma categoria do setor público. A gente percebe que essa precarização é de todas as categorias que estão colocadas ali, né? Claro, com algumas especificidades da secretaria específica em que a gente trabalha, mas a gente amplia esse processo. E quando ele fala da direção, que queremos escolher as direções, eu acho que ele chega até a falar que a gente quer tomar uma prerrogativa que é do prefeito, de escolher secretários e tal. Uma das coisas que a gente vem discutindo existe uma responsabilidade dentro das duas escolas, uma responsabilidade pedagógica, um compromisso nosso com o trabalho, com os pais, com as mães, com os alunos, com as alunas ali dentro. Então, a escola ela tem projeto. Esse projeto envolve toda a comunidade escolar, inclusive a comissão de professores. Estou dizendo isso porque uma das prerrogativas, uma das coisas que a gente vem discutindo, sim, é que a gente precisa ter requisitos, precisa ter alguns requisitos básicos para fazer as mudanças, por exemplo, das direções das escolas. Esse ano, aconteceu uma coisa que gerou uma crise já nessa instituição, na Escola Municipal de Artes, que foi a mudança abrupta da direção daquela escola, sem respeitar todo o processo que já vinha sendo construído. Então, acho, para resumir, acho que é um pouco isso, assim, a gente tem hoje uma organização dentro do ambiente de trabalho, que é a organização de professores e professoras dessas duas escolas, né, que a gente chama de Comissão de Professores e Professoras da Cultura, que vem, sim, pensando o seu trabalho, vem debatendo e vem construindo, de alguma maneira, ali junto com outros companheiros e companheiras, um ambiente, né, de trabalho melhor, com condições mínimas, né, de dignidade, para que a gente consiga trabalhar e ter um ambiente satisfatório ali, para que a gente possa desenvolver os trabalhos com os alunos e com os munícipes da cidade. E isso, claro, isso incomoda, porque a gente passa a participar democraticamente de algumas decisões que dizem respeito diretamente à nossa vida cotidiana dentro do ambiente de trabalho, né? Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi exatamente o que você perguntou, mas acho que é isso. A segunda pergunta que eu tinha te feito, inclusive, foi em base a uma denúncia que ele faz, né, contra a sua pessoa, lhe acusando de violência doméstica, né? Essa é uma denúncia grave, sim, né? Porque violência doméstica não é uma brincadeira, não é algo que você denuncia de forma irresponsável, né? Então, a gente queria entender um pouquinho também essa denúncia que ele fez contra você e que você pudesse explicar para nós, né, o que é essa denúncia, em que circunstâncias ele tirou isso para jogar contra você, inclusive, nessa audiência, né, nessa ida à Câmara que vocês foram, né, no dia 4, e que ele faz esse pronunciamento lá na tribuna, né? Bem, e com relação à acusação de agressão doméstica, é importante dizer que é uma mentira, né? É importante dizer que o vereador, neste caso, tenta me assediar, como ele fez com a própria professora Carol, e desviar o foco, desviar a atenção do que de fato aconteceu no dia 14 e do que ele é acusado de assédio moral lá na EMA. E com relação a isso,
ele já abriu um boletim de ocorrência, né, de calúnia e difamação contra o vereador, contra essa conduta e essa ação dele. É isso. Obrigado por explicar um pouquinho para a gente sobre isso, Max. Dentro desse contexto, inclusive tanto do assédio moral que sofreu a Carol, né, e eu me pego chamando a atenção o fato de que vocês representam um setor do funcionalismo que participou ativamente da última greve do funcionalismo, né? Inclusive greve na qual o vereador Bressan, na Câmara, fez um comentário que era justamente de que os funcionários públicos que estavam insatisfeitos deveriam pedir demissão, né? Sugerindo um plano de demissão voluntária, né? Ao funcionalismo. Me chamou a atenção a posição dos sindicatos, né? Qual que é a posição dos sindicatos da categoria, tanto o Simproem, né, e o Sinditabuão, diante do que aconteceu com a Carol, por exemplo, né? Porque a posição de um sindicato diante de um assédio contra uma trabalhadora, ela é fundamental para garantir, né, a estrutura mínima que essa trabalhadora tem de se defender do seu agressor, que nesse caso representa a instituição da prefeitura, né, através do vereador Bressan. Sim. Olha, eu acho que uma das coisas importantes, né, de destacar, novamente, aí eu preciso falar da comissão de novo, porque isso acontece no momento em que nós, professores e professoras da cultura, estamos organizados numa comissão de professores. E a gente dá o respaldo à Carolina nesse primeiro momento. Assim como outras professoras que também passaram por algumas questões desse ano, né? Dentro da escola, e precisaram também procurar a comissão de professores. Nesse processo, a gente fala com o Sinditabuão, a gente procura o sindicato, mas até o momento o Sinditabuão não se posicionou publicamente com relação ao que aconteceu. Esperávamos que pelo menos uma nota, né, de repúdio ao fato, já que a gente tem no sindicato uma organização legitimada na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, a gente esperava que uma nota, pelo menos, fosse feita. Mas não aconteceu. E o que a gente teve foi a solidariedade do Ciproem, de um outro sindicato, que soltou de imediato uma nota repudiando as ações do vereador na Câmara, na Câmara não, na Escola Municipal de Artes, e em solidariedade à professora Carolina e nós, trabalhadores e trabalhadoras aí das duas escolas, e que vem mantendo contato com a gente também nessa luta que estamos encampando, inclusive, contra o assédio moral dentro dessas instituições em que a gente trabalha. Então, hoje, o que a gente tem é isso. O Sinditabuão ainda não se colocou de uma forma pública e explícita, e o Ciproem aparece tomando essa posição e se posicionando ao nosso lado na luta e no enfrentamento a esse assédio que aconteceu no dia 14 de outubro. É isso. Não sei se a Sandra quer complementar sobre o sindicato, que também se acompanhou, né, Sandra, um pouco. Eu ia até aproveitar o gancho do que você respondeu para também perguntar para a Sandra, porque a gente apurou que a justiça ela deu uma liminar, né? E a pedido do vereador Bressan, exigindo retirada das publicações que estavam denunciando o assédio moral praticado por ele contra a professora, inclusive daquele perfil do funcionalismo Tabuão, que tem no Facebook há vários anos, né? E o juiz também ordena que o Facebook entregue os dados dos responsáveis da publicação, né? E aí eu queria aproveitar isso para perguntar para a Sandra, que faz parte do funcionalismo, né, atuou em diversas greves do funcionalismo,
o que é o perfil do funcionalismo tabuão e como essas denúncias são feitas, né? Sim. Eu vou buscar responder e reafirmar novamente, né, com tudo que o Marx descreveu que vem ocorrendo na cultura, desde os problemas enfrentados pelas trabalhadoras e trabalhadores até a organização que eles fizeram para responder a essas necessidades das trabalhadoras e trabalhadoras, que o que fez o vereador Bressan foi puro assédio moral. Este vereador persegue o funcionalismo em Taboão da Serra. É interessante o destaque que o Carlos fez a respeito da sugestão dada no início desse governo Daniel, do prefeito Daniel. O Vanderlei Bressan se apresenta com a sugestão de PDV, que é um programa de demissão voluntária, como forma de recuperar a saúde financeira da prefeitura. Importante destacar aqui que os salários são baixíssimos em Taboão da Serra, é o pior salário da região. Trabalhadoras e trabalhadores que ficaram aí com salários por anos abaixo do salário mínimo recebendo um abono, agora têm o abono incorporado ao salário e recebem o salário mínimo, que sabemos exatamente o que significa financeiramente para a maioria das famílias, ou seja, ele não cobre as despesas. E o vereador Bressan, ao fazer essa sugestão de PDV, ele faz um outro movimento que tem feito os governos durante muito tempo, mas nenhum vereador tinha tomado essa tarefa para ele, que é a tarefa de desqualificar os funcionários, porque quando ele propõe o PDV, ele desqualifica o funcionalismo público, né? Inclusive fazendo alusão a trabalhadores que não trabalham e que era necessário fazer o PDV, e agora começa uma perseguição na cultura, secretaria que ele diz que ama, que ele já foi secretário, perseguindo a comissão que está lá organizada. Né? Essa organização do funcionalismo é uma coisa que o conjunto dos governos aqui não tolera. Eu trabalhei 23 anos na prefeitura como professora, como disse o Carlos, eu tive a oportunidade de participar de todas as greves e manifestações que ocorreram em mais de 2 décadas, e os governos perseguem os ativistas, abrem processo administrativo, transferem de local, transformam a vida dos trabalhadores num calvário, né? Num verdadeiro inferno de perseguição no local de trabalho. E isso é o que o vereador Bressan fez. E o destaque que eu estava querendo contrapor novamente a pergunta que o Carlos fez sobre a fiscalização, que se ele de fato tivesse entrado na EMA para fiscalizar, ele sairia minimamente com um relatório dos problemas que foram relatados para nós por profissionais que estão reunidos nessa comissão de professores e por mães e pais de aluno. Por exemplo, faltam profissionais de apoio dentro da escola. Os professores e professoras trabalham com crianças com deficiência sem profissionais de apoio, o que não deve ocorrer numa escola, por exemplo. Falta material de consumo, papel higiênico, sabonete. Ficamos surpresos de constatar que a Escola Municipal de Artes, que é um prédio bonito, grande, tem 2 anos, foi construída em cima de uma nascente. Essa nascente hoje já apresenta infiltração na escola. Daqui a pouquinho, isso é mofo, é problema respiratório, tá? Falta de funcionárias e funcionários para limpeza. A escola funcionou durante a maior parte da vida dela com uma única trabalhadora trabalhando na limpeza, que era a PAP. Hoje é um programa Qualifica, que paga menos que o salário mínimo, para essa trabalhadora trabalhar sem EPI e dar conta da limpeza da escola inteira. Há quase 2 meses, tem um outro funcionário com essa tarefa, que também segue sem EPI, sem as condições apropriadas para o trabalho, né? Se usa ainda pano de chão para limpar, lavar na mão, uma coisa muito absurda, e nenhuma dessas denúncias na fiscalização do vereador Bressan
Aliás, se ele estava fazendo uma fiscalização, a gente quer saber qual o relatório que ele tem dessa fiscalização do dia 14, que ele disse que não foi assediar a trabalhadora. Então, só queria fazer esse detalhe, que é bastante importante, porque a liminar que ele consegue, o juiz, nós estamos com dificuldade de conseguir um advogado para defender os interesses dos trabalhadores. Mas ele consegue um juiz para tirar as publicações, as denúncias da página do funcionalismo. E ainda faz na Câmara uma ridicularização nossa, dizendo que não sabe quem está por trás. Bom, ele não sabe e quer saber porque ele quer perseguir. E a página do funcionalismo Tabuão, que existe desde a greve de 2014, ela foi criada justamente com o intuito de fazer a denúncia e fazer denúncias e proteger as trabalhadoras e trabalhadores desse tipo de perseguição. Entendeu? A luta vai seguir, vai continuar a campanha de denúncia do assédio moral, a nossa campanha para que esse vereador seja punido no que ele fez, entendeu? E, obviamente, vamos nos valer deste instrumento que os trabalhadores podem contar para fazer as suas denúncias, mover a sua luta e organização, né? E não sabemos, não tem que expor nome individualmente de ninguém para que haja mais perseguição. E vamos ver aí como é que a justiça vai se comportar, como vai se comportar esse juiz em relação a essa medida do vereador. Agora, bem lembrado, Carlos, que ele não nos deu a palavra na tribuna, nós estamos inscritas, especialmente eu e Silvana, que é uma outra trabalhadora aposentada, desde fevereiro na tribuna da Câmara, para poder usar da palavra, não podemos usar. Então, é muito importante que o Palavra Operária, GOI Palavra Operária, esteja nos dando a oportunidade de responder ao vereador, e como resposta, nós queremos o relatório da fiscalização que ele fez na EMA, para ver se tem esses e outros problemas citados por mães, pais de alunos, funcionários, e qual a providência que ele está tomando para resolver os problemas. Vamos ver qual a outra versão que ele vai dar após essa cobrança sobre a fiscalização. Porque eu lembro que logo que saiu o ocorrido, a primeira versão que ele deu foi de que o fato dele estar dando chocolates era por conta do Dia das Crianças, né? E aí depois virou uma fiscalização na EMA, né? Porque o caso tomou uma dimensão que ele não esperava. E eu acho importante a gente falar isso, né? A caracterização de assédio moral, muitas vezes ela é passada despercebida nos locais de trabalho. Então, quando há um trabalhador ou uma trabalhadora que se ergue a sua voz contra o assédio moral, existe todo um movimento para fazer com que aquilo não seja considerado assédio moral, que seja algo normal, que ela está louca ou que ela está criando uma situação que não existiu, né? E a gente percebe isso muito nos locais de trabalho, né? E outro fato que me chama a atenção, porque aí esse eu presenciei, porque eu estive na audiência pública do orçamento municipal, né? Que foi a audiência que mostrou ali os números, os dados, e o vereador ele alega que ele está sendo vítima de uma campanha política de difamação, né? Da parte de quem disputa a eleição e nunca ganha. E aí ele, na última audiência, né, que eu estava presente, inclusive pude ouvir da boca do vereador isso, ele tenta desqualificar, no caso, a companheira Sandra, pelo seu histórico de militância no município, né, por ser parte de uma organização política e por defender a categoria do funcionalismo, né? O vereador cujo já foi do PT, depois foi do PSDB, foi dos governos, né? Foi secretário dos governos, agora está no PDT e está aliado ao governo do União Brasil, que é do prefeito engenheiro Daniel, assim como é um aliado de Tarcísio, né? E isso me chama muita atenção, né? Qual é a posição, de fato, da Câmara de Vereadores diante do fato ocorrido? Se é que há uma posição, né? A comissão de professores, acho que Max já citou aqui, fez
um requerimento à Câmara Municipal, logo que a professora Carol foi assediada moralmente pelo vereador, informando o fato e cobrando providências da Câmara Municipal. Interessante que no dia que estivemos na sessão da Câmara, dia 4 de novembro, quando fizemos o protesto contra o assédio moral, nada foi dito pela mesa, pela presidência, pelos vereadores, em relação a essa comunicação. Eles sabem o ocorrido, tanto porque foi protocolado esse documento, porque fizemos o protesto, e o próprio vereador Bressan usou a tribuna para se referir ao ocorrido. E até agora a Câmara não fez nenhuma manifestação, não se posicionou. E a gente fala até agora porque já vai para 2 meses do ocorrido. Né? Nós tivemos a oportunidade, a Comissão de Professores da Cultura teve a oportunidade de encaminhar a denúncia na Assembleia Legislativa ao gabinete da deputada da bancada das Pretas, né, cuja deputada é a Mônica Seixas, e elas fizeram um requerimento à Câmara Municipal bastante importante e que muito fortalece a nossa campanha, porque joga luz na atitude do vereador. Vou citar um pedacinho aqui do que ela fala, né? Que é importante ressaltar também o quão mais grave torna-se a frase "você tem que me respeitar", proferida a uma mulher, e o ato de chegar a impor uma força física ao quase se encostar nela, que foi o que fez o vereador. E aí ela pergunta: diante do exposto, questiono por qual motivo? Por ser homem? Ou por se sentir imune e superior devido ao cargo de vereador da cidade? Então, ele fala que está sendo parte, ele é vítima de uma campanha de difamação, porque o que ele fez foi desmascarado. É importante destacar aqui que ele fez um ataque à professora Carol, professora de balé da Escola Municipal de Artes, e ela denunciou. E essa denúncia causou muita revolta em muitas pessoas do funcionalismo, fora do funcionalismo, e agora ele busca se defender dizendo que é vítima. Ele não é vítima, ele é um agressor. Ele persegue funcionário público, principalmente os que estão organizados, ele tem horror à organização do funcionalismo e está perseguindo a professora Carolina. Desferiu perseguição ao Max na Câmara para, digamos assim, desmobilizar a Comissão de Professores, que é uma organização que tem na cultura, que é importante, que amparou a Carolina, como disse o Max, tem amparado outros trabalhadores, né? E ele quer se colocar como vítima. Ele fala que é vítima de quem perdeu a eleição, se referindo diretamente a mim, porque eu fui candidata nas eleições municipais aqui do município de Taboão da Serra por 3 vezes, e nas nossas campanhas eleitorais a gente sempre busca colocar a pauta da classe trabalhadora nas eleições. A gente quer sempre provar que é possível um governo da classe trabalhadora sem os patrões, bastando para isso, em primeiro lugar, ter autonomia e independência política. Não são as nossas candidaturas, a minha candidatura é uma candidatura que não tem nada a ver com a burguesia, não é financiada pela burguesia, porque quando é financiada pela burguesia, pelas empresas, acontece que quem é eleito, como tem ocorrido aqui no município há anos e anos, não só nesse município, como nos outros, como no país, quem se elege com dinheiro de empresas, ao se eleger, vai buscar beneficiar essas empresas que financiam campanhas eleitorais para abocanhar os grandes contratos que tem e faturar milhões do recurso público. E aí não sobra dinheiro para reforma, manutenção de prédios. Volto para o Taboão para explicar que a maioria das estruturas do serviço público aqui
estão comprometidas por goteira, infiltração, rachadura, piso estufado, não tem reforma, porque o grosso do recurso público é para encher o bolso de empresas que agora nem pagam mais os direitos trabalhistas, como é o caso da Copedu, de agentes de apoio escolar, que fez contrato de pessoa jurídica, e os trabalhadores estão sendo dispensados agora em novembro, sem emprego, sem férias, sem 13º. Então, a nossa campanha foi uma campanha para dizer que nós temos que ter um governo que não tenha compromisso com empresas, que faça concursos públicos, que valorize o funcionalismo e que garanta para a população um serviço público de qualidade. E, óbvio, sem o dinheiro que eles têm para fazer campanha eleitoral, pagar as maravilhosas campanhas, é óbvio que a gente não ganha a eleição. E como nós somos da luta, principalmente da luta, continuamos na luta, ele, como perseguidor que é do funcionalismo, busca ridicularizar a nossa luta, né, dizendo que nós não tivemos voto. O problema não é voto, o problema são os recursos públicos e a necessidade de atender as necessidades da maioria da população que paga os seus impostos e nos contrapondo diretamente às empresas e organizações sociais que eles representam. Ele próprio, o vereador Bressan, acaba de assinar, depois do ataque, do assédio moral que ele fez à professora Carol no dia 14 de outubro, ele assina um contrato com a prefeitura no valor de quase 2 milhões de reais para o instituto que ele dirige aqui na cidade para prestar um serviço na Secretaria de Esporte, um contrato que é de mais de 1.900.000 reais. Então é isso, não há nenhuma perseguição ao vereador, nós estamos na organização do movimento, lutando, defendendo os interesses da classe trabalhadora, e acho que você fez uma última pergunta, que eu não sei se eu respondi. Qual seria a posição da Câmara de Vereadores, né, diante do fato ocorrido? Mas eu acho que você já Câmara respondeu. Não fez nada, não se posicionou. Nem a Câmara, nem nenhum vereador ou nenhuma vereadora individualmente apoiou ou apoia o funcionalismo. Agora, o que conseguimos foi o apoio da bancada das pretas, esse requerimento da Mônica Seixas, que está exigindo providências, porque esse vereador que diz que é vítima, Vanderlei Bressan, ele infringiu o artigo 96 do Código do Regimento Interno da Câmara, ao ir na escola, distribuir chocolate e fazer fotos com os alunos. Há um depoimento de uma mãe que diz o seguinte: ele sempre leva chocolate, mas ele sempre distribui na calçada. Dessa vez ele entrou. E isso não é fiscalização. E entrar para distribuir chocolate e agredir uma professora, atacar, gritar, além de não ser fiscalização, a gente repete, é assédio moral. E é crime. E por isso estamos lutando. Perfeito, Sandra. Antes da gente ir para os encaminhamentos finais aqui, tem um elemento que eu queria trazer para essa conversa, essa entrevista com vocês, que me chamou bastante atenção durante a audiência pública do funcionalismo, a audiência pública do orçamento, porque o funcionalismo estava lá presente, inclusive reivindicando alguns direitos, mas diante desse contexto todo também em relação à denúncia do que ocorreu com a Carol, me pareceu que não só o vereador Bressan, mas outros vereadores olham para vocês que são um setor do funcionalismo, que está organizado, né, que faz reuniões, que participa ativamente das greves, cobra os sindicatos de tomar uma posição coerente de luta diante das necessidades e demandas dos trabalhadores, como um setor antidemocrático, como um setor que não sabe dialogar, não é estratégico na sua forma de dialogar,
né, que ao cobrar direitos, ao criticar os vereadores pela forma, ao fazer as denúncias que têm sido feitas, vocês se colocam como setores, digamos assim, que não são democráticos, né? Porque foi essa fala, inclusive, de um dos vereadores, que eu não me recordo o nome, mas que estava na sessão, que não, inclusive, deu direito à fala à Sandra durante a audiência por caracterizá-la como uma pessoa que é agressiva, né? Que é uma característica, inclusive, não só do machismo, mas do racismo, né? Contra as mulheres pretas, né? E a gente está no mês da consciência negra e aquele elemento me chamou muito a atenção, né? E eu acho que seria interessante trazer aqui na roda, justamente porque o jornal Palavra Operária, ao convidar vocês, ele toma um partido. Nós somos uma organização política, nós temos um partido, né, diante da luta, né? Nós temos um posicionamento desde o início de defesa incondicional da Carol, né, diante do ocorrido. Então, nessa entrevista, a gente também toma posicionamento, né, enquanto organização. Eu queria trazer esse elemento para que vocês comentassem também, porque eu acho que é importante para o setor do funcionalismo que, de repente, vá ouvir essa entrevista, entender a dimensão, né? Porque o que a Sandra acabou de trazer é que o fato da Carol ter sido agredida e ela ter denunciado, isso gera uma consequência. E essa consequência que gerou para o Bressan, ele quer que isso seja apagado, porque ele quer mostrar o que ele mostra nas redes sociais, que é um vereador do povo, que é um vereador alegre, que é um marketing que a gente vê nas redes sociais, que entrega medalhas à população, né? Então, esse é o que ele mostra para a população nas redes sociais. Mas nos bastidores, o que a gente vê, inclusive com os setores que fazem o enfrentamento, é outra postura, é outro posicionamento, né? E ao fazer isso e ao tentar desqualificar, inclusive, esse setor do funcionalismo, que está se colocando como um setor combativo, eles fazem um movimento de desqualificar a luta desse setor, que foi o que eu vi naquela audiência da Câmara. Por isso que eu acho que seria importante, de repente, vocês também abordarem isso, para a gente entender um pouquinho como o funcionalismo deve enfrentar a questão do assédio moral, por exemplo, nos locais de trabalho, né? Como o funcionalismo deve enfrentar, por exemplo, a luta pelo orçamento público. Não sei se me fiz entender na minha pergunta, no meu questionamento, na minha reflexão também, a partir de ter vivido junto com vocês essa experiência na Câmara. Eu acho que seria bastante importante ouvir de vocês esse aspecto, tanto de Sandra quanto de Max. Falo eu primeiro? É importante esse detalhe, Carlos, porque resgatando aqui que o fato da professora Carolina Guarnieri, Carol, ter denunciado foi decisivo, porque o assédio moral ele busca ocorrer de forma a debilitar a trabalhadora, o trabalhador, adoecê-lo e ficar impune, ficar assim mesmo. Buscar a cumplicidade dos colegas, aterrorizar o coletivo e seguir o curso. E qual é o curso que está seguido aqui em Taboão da Serra? Taboão da Serra é um município que, por muitos governos, durante anos, tem sucateado demais os serviços públicos. O sucateamento é absurdo, congelamento dos salários, retirada de direitos, né? O funcionalismo público municipal aqui perdeu professores em 2010 e a Guarda Municipal perderam quinquênio, perderam sexta parte. Em 2021, durante o governo do Aprígio, eles tiraram o 14º, e quando tira, não coloca nada no lugar. Os salários vão sendo muito rebaixados, muito rebaixados. E a precarização crescente.
Hoje, todo um setor da prefeitura de limpeza e de obras é composto por trabalhadoras e trabalhadores ultra precarizados, que já foram frente de trabalho, já foram PAPs, e hoje é um programa específico da prefeitura chamado Qualifica, que eu já citei aqui, que recebe R$900 por mês de salário, para um trabalho pesadíssimo, que é, por exemplo, a limpeza das unidades, de todas as unidades da prefeitura. Agora, isso tem um endereço. Qual é o endereço? Na brutal crise que estamos assistindo do capitalismo, porque o capitalismo está em crise, a burguesia, para continuar obtendo seus lucros, tem dificuldade, eles buscam o serviço público como fonte de sobrevivência e parasitam os serviços públicos para levar muito dinheiro, muito dinheiro. A privatização aqui no município ela é histórica há muito tempo e avassaladora na educação, na saúde, transporte, obras. É um absurdo isso que ocorre. Agora, tudo isso não acontece por acaso do dia para a noite. Há agentes políticos que asseguram este tipo de movimentação na Câmara. E é interessante que os agentes políticos são justamente os políticos eleitos e financiados por essas empresas. E uma vez que eles estão na Câmara, eles vão fazer valer os contratos dessas empresas e, ao mesmo tempo, vão buscar garantir a sua continuidade como político aqui dentro do município. A renovação da Câmara ela é mínima. Há vereadores com 4 mandatos, chamados de decanos dentro da Câmara. E, para isso, o clientelismo eleitoral nos municípios ele aumenta a cada dia. E o clientelismo são favores que são feitos. E esses favores, eles furam a fila do atendimento do serviço público, que, em geral, tem registro, tem prioridades, tem ordem de chegada. Eles subvertem tudo isso. E isso é extremamente antidemocrático. Nós temos vereadores aqui dentro do município que a gente chama de fura-fila do SUS. Por quê? O SUS tem um atendimento dos médicos, exames, etc., e o vereador tem uma garagem que ele abre para garantir consulta, exame, entende? Procedimentos fora das UBSs, por exemplo. Isso é extremamente antidemocrático. Assim como é antidemocrático também pegar os recursos dos impostos municipais e entregar para uma empresa, deixando as salas superlotadas, os postos, as UBS sem médicos, sem remédios, sem os procedimentos necessários. As pessoas ficam meses a fio esperando para fazer uma fisioterapia, esperando para fazer um exame, e o vereador, na garagem ou no seu gabinete, fura a fila, antecipando para garantir aquele voto. Isso é ser antidemocrático. E é contra isso que o movimento organizado dos trabalhadores é contra e se posiciona. E eles buscam, como buscou o vereador Bressan, e esse vereador, que é o presidente da Comissão de Finanças, nos demonizar. Eles querem chamar a gente de antidemocrático, por quê? A gente vai para uma sessão da Câmara, não tem direito à palavra, a gente leva uns cartazes. Quando eles falam lá, a gente faz barulho de cá e responde com a nossa voz. E eles acham que isso é ser antidemocrático. Agora, isso não é ser antidemocrático. Uma outra coisa importante que acusaram o Max de ser contra o governo, querer escolher direção, eles se referem a movimentos organizados nossos aqui e de setores do funcionalismo que defendem isso, não só aqui no Taboão, como no país, que as gestões das unidades, dos serviços públicos, têm que ser eleitas pela população e pelos trabalhadores, e não pelo prefeito, que coloca lá quem ele quer, para resolver os problemas que ele quer resolver,
que, em geral, como já disse, são os problemas relacionados aos seus interesses pessoais e de quem financiou a sua campanha, entendeu? Então, isso não é ser antidemocrático, nós estamos no movimento defendendo a participação cada vez maior das trabalhadoras, trabalhadores e usuários do serviço público junto conosco, não se intimidar por essas ameaças e fazermos o serviço público funcionar de acordo com as nossas necessidades. Precisamos do serviço público. A população trabalhadora, principalmente mais pobre, precisa do serviço público. Agora, o serviço público anda funcionando muito mal também, porque a cidade está inundada de doutor consulta, por exemplo. As UBS não funcionam, mas o doutor consulta da vida tira um dinheiro fora ainda para você pagar uma consulta, um exame mais barato, mas está pagando e eles estão lucrando, inclusive com subsídio governamental, se der bobeira, entende? Então, é muito importante chamar os trabalhadores a terem coragem, se organizarem, lutarem, para que a gente decida o que vai ser feito no serviço público, para que a gente consiga, inclusive, governar e administrar o serviço público, que tem que ser organizado e administrado por quem nele trabalha, porque sabe quais são as necessidades, as demandas, onde é que vai colocar os recursos. Imagina, sobre o orçamento 2026, foi negado o Vale Transporte. Quem mora fora do município de Taboão paga a passagem para vir trabalhar, porque não tem Vale Transporte. O Vale Refeição foi negado. O Vale Alimentação é R$ 305, e uma reivindicação da greve do funcionalismo este ano, em junho, é que o Vale Alimentação seja de R$ 1.000, porque a cesta básica no estado de São Paulo já ultrapassa esse valor. Então, não somos antidemocráticos, pelo contrário, a gente quer a plena democracia, que é o quê? A vontade da maioria, a maioria é trabalhadora, maioria de trabalhadores, trabalhadoras, que querem o serviço público funcionando de acordo com as suas necessidades e não o interesse das empresas que vêm para cá lucrar. Max, quer comentar um pouquinho também? Acho que o meu microfone estava fechado, né? Foi. Não, eu tenho total acordo com o que a companheira Sandra falou. Acho que já deu um panorama aí, um panorama bom sobre a questão que é ser democrático ou antidemocrático. Mas eu queria apontar só uma coisa do que você perguntou, que é com relação ao assédio, como agir com relação a isso. Eu acho que a gente tem os procedimentos que nós, da comissão de professores, tomamos, junto com o funcionalismo, enfim, essas denúncias que a gente vai fazendo, eu acho que isso precisa servir, inclusive, como modelo de procedimentos a serem tomados. Eu acho que uma das coisas importantes é a gente ampliar essa organização para todos os setores de trabalho dentro do funcionalismo aqui da cidade de Taboão, né, para que a gente possa denunciar esses casos, que esse da Carol não é o primeiro, né? Há um histórico aí, muitas vezes silenciados por medo de perseguição e etc., mas que em conjunto, em coletivo, de forma organizada, a gente consegue fazer essas denúncias. Agora, com relação à democracia, o que eles chamam de antidemocrático, ou que não gosta de nenhum político da cidade, ou coisa do tipo, eu queria dizer o seguinte: quando eles falam de democracia, é como se resumisse a democracia à questão dos votos, né? Você vai lá de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, né? E vota, e depois você não pode falar mais nada, porque tudo que você falar ou discutir vai ser antidemocrático. E aí é muito bonito ouvir na Câmara falar de democracia de forma abstrata, né? Se falar de democracia, somos todos democráticos, gostamos de conversar. Essa gestão, por exemplo, vem estudando todas as nossas pautas desde o começo do ano. E realmente é uma gestão do diálogo, só que o diálogo sem ação concreta
é silêncio, é sofrimento de quem está na base trabalhando. Então, o que a gente precisa é de ação concreta. E ação concreta se dá no debate, com certeza, mas nas ações e muitas vezes no enfrentamento, né? A gente pode citar várias ações e atitudes. Uma delas, a troca da direção da EMA, por exemplo, que até hoje a gente se pergunta o porquê foi trocada a direção da Escola Municipal de Artes, se eu não me engano, em maio desse ano. Porque foi uma ação antidemocrática, completamente. A gente vem, nós todos ali, professores e professoras, trabalhando formas e maneiras de participação nas decisões, tanto pedagógicas quanto administrativas das escolas, que elas não se separam, né? O processo pedagógico, ele está desde da limpeza da escola até pensar os planos que vão ser elaborados ali, político, pedagógico, etc. Então, mas a gente sofre um golpe, por exemplo, que num dia você tem uma direção, no outro dia tem outra, o que acarreta uma crise enorme na instituição, desrespeitando pais, desrespeitando mães, alunos e toda a comunidade escolar. E aí, ninguém fala que é antidemocrático nesse sentido. Nós estávamos lá abertos para a conversa, né? Inclusive, com um texto elaborado, assim, do que a gente imagina, depois de várias discussões e estudos em cima do Estatuto do Funcionalismo Público da cidade, o que a gente propõe enquanto direção das escolas. Porque a gente tem uma proposta, porque a gente tem um projeto para essas escolas, pensando nesses alunos e alunas que estão lá, né? Há uma responsabilidade sobre isso. E que numa ação antidemocrática vem e derruba tudo. Sem nos ouvir, sem ouvir a base que vem construindo isso. Eu acho que isso é uma coisa. Por isso, eu insisto que a organização que a gente tem hoje, ela é muito importante, e eu acho que ela precisa se ampliar para outros setores, né? E por quê? A gente tem ainda, né? A gente tem os sindicatos que estão nas cidades, mas a realidade do local de trabalho, do dia a dia e como as coisas se configuram ali, é quem está no local de trabalho. Então, essas comissões são fundamentais para olhar, avaliar e apontar não só o assédio, mas essa precarização que vai desde a estrutura, passando pelas condições de trabalho, né, a precarização no sentido que a Sandra já colocou, né, do salário defasado, vale-refeição, vale-alimentação, e tudo que a gente já vem discutindo e pedindo e exigindo, né, uma ação democrática das gestões, né, para implantar essas reivindicações que não são reivindicações básicas. É o básico do direito conquistado da luta da classe trabalhadora, né, historicamente. Então, acho que é isso. Eles nos chamam de antidemocrático, porque o que eles não querem é que a gente aponte o que está errado dentro dessa organização, dentro dessa estrutura que está colocada na cidade. A harmonia que às vezes se prega, essa harmonia a que preço? Ao preço da trabalhadora e do trabalhador ter aí, e isso foi colocado na Câmara, né? Que a gente tem, se eu não me engano, em média, quase 2.000 trabalhadores e trabalhadoras aí do município, do funcionalismo afastados, mas ninguém pergunta por que estão afastados. Na sua maioria estão doentes, foram precarizados, né? Dentro das condições de trabalho que são das piores aqui. Então, aí somos antidemocráticos quando a gente aponta essas questões, né? Eu acho que é isso. Então, pelo contrário, para a gente, a democracia é algo radical, é algo que a gente quer, mas é uma democracia popular, com participação, que a gente possa discutir e implementar projetos dentro da cidade, que a gente possa pensar a cidade, e não com papelzinho para responder pergunta, não, com projetos que a gente vá lá e aprove, e que a gente implemente, porque a gente pensa também, né? A gente quer participar dessa discussão.
E a gente tem projetos e soluções para dentro da cidade, pensando na nossa realidade enquanto trabalhadores e trabalhadoras. Eu acho que é isso, e é isso que se chama de antidemocrático. Bom, a gente já passou aqui de 1 hora de conversa, né? E aí eu queria fazer a última pergunta para vocês, né? Que seria basicamente quais são as medidas, né, que estão sendo feitas e estão sendo tomadas em defesa da professora Carol, né? Se as pessoas que ainda não sabiam do caso, que vão, né, de repente saber através dessa entrevista com vocês ou dos materiais que vão chegar, né, do Funcionalismo em Luta, como elas podem se somar nessa campanha, né, de solidariedade à Carol, que na realidade é uma campanha contra o assédio, né, de todas e todos os trabalhadores do funcionalismo, né, e seria basicamente essa a última pergunta que eu queria fazer para vocês, né? Quais são essas medidas que estão sendo tomadas, né? E quais as perspectivas da luta nesse sentido? Porque, como eu disse, né? Essa questão da agressão sofrida pela Carol, a greve que teve anteriormente, a luta agora do funcionalismo pela incorporação das pautas no orçamento, elas se combinam de alguma forma, né? E elas têm uma necessidade que é os trabalhadores se envolverem, se solidarizarem, participarem ativamente das discussões. Então, vocês que estão fazendo parte dessa luta, né, que estão ali ao lado da professora Carol, estão acompanhando o caso mais de perto, estão acionando as pessoas que precisam ser acionadas, estão cobrando as instituições do governo, né, como a Sandra colocou aqui, que o governo ainda não liberou o CAT do caso, né, todos esses procedimentos, eles não vão cair do céu, né, eles dependem de um movimento, né, eles dependem de uma ação e de uma pressão que venha da base, né, então, quais são essas medidas que estão sendo feitas, né, como as pessoas podem se somar a elas e as perspectivas, né, a partir dessa organização que foi feita aí para a defesa da professora Carol. Tá. Eu acho que tem algumas coisas, né, que foram feitas desde o começo, já movimentada pela própria professora Carol, lá quando abre o boletim de ocorrência e toma a coragem de denunciar o fato. Eu acho que isso é fundamental, então tem que ser um exemplo a ser seguido, né, de denúncia. E nós também estamos fazendo, hoje já tem uma campanha que está instituída contra o assédio moral, tem uma moção de apoio à professora Carolina, que está rolando nas redes sociais. Acho que é uma forma de ajudar e de colaborar, assinar essa moção de apoio. Alguns vídeos serão feitos também de apoio à professora Carolina. Fundamental acompanhar a página do funcionalismo no Facebook, a página que vem sendo criticada, né? Essa página que vem sendo atacada também. É fundamental acompanhar. Lá também estão todas as notícias sobre esse caso. Há uma petição também que é importante assinar, que coloca o funcionalismo, exige do município, da prefeitura, da Câmara, que o funcionalismo seja colocado no orçamento de 2026, porque foi apresentado o PPA e a lei orçamentária do ano que vem, mas ainda não foi votada essa lei orçamentária. Então, a gente ainda está nessa luta para se colocar no orçamento de 2026. Acho importante, né, quero deixar de novo isso, o convite para conhecer a Comissão de Professores da Cultura, a nossa organização, e como a gente vem trabalhando e se organizando, e fundamental também que outras organizações aconteçam, né, nos locais de trabalho, assim como a gente vem fazendo lá. Acho que é isso. Uma coisa que a gente vem discutindo
que o caso da Carol, ele, primeiro, não é isolado, e ele precisa, e ele, a partir do momento que ela denuncia, e que as nossas organizações de trabalhadores e trabalhadoras vão dar o respaldo e entrar nessa luta, é porque o caso ele não é individual, ele precisa ser colocado como no aspecto de procedimentos que devem ser tomados em todos os casos que acontecerem dentro aqui do funcionalismo da cidade, dentro dessa luta que a gente vem travando. E você já colocou desde a greve, acho que essas coisas estão todas conectadas. A greve, os 3 dias de paralisação, né, as pautas que ainda não entraram. A gente está falando de 4 pautas aí que não entraram dentro do orçamento, mas que são pautas mínimas. A gente tem muito mais problemas ainda a serem resolvidos. Precisávamos sanar esses, porque tem muitos outros ainda, né, dentro das instituições aqui no Tabuão. Acho que é isso. Acho que a Sandra pode complementar com outras informações. Acho que é isso. Só destacar aqui que sindicatos, artistas, trabalhadoras, trabalhadores, parlamentares estão estão manifestando a solidariedade à professora Carolina Guarnieri através de uma moção que nós estamos divulgando, e ela é pública, né? Cada pessoa que assina, cada entidade que assina, aparece lá, e isso é muito importante, por 2 aspectos. Primeiro, que a gente faz a divulgação dessa denúncia tão importante. E segundo, que a gente busca apoio, como disse o Max, não só para a Carolina, que precisa de apoio, a comissão de professores e professoras da cultura, como também um apoio ao funcionalismo. Porque eu acho que é importante essa entrevista que o GOI Palavra Operária está fazendo conosco, que a gente vê que esse assédio do vereador Bressan, ele não é por acaso, ele não é um raio em céu azul, ele é diretamente um ataque a uma trabalhadora que está organizada numa comissão de local de trabalho, que é o que eles mais temem que aconteça dentro da prefeitura, porque isso vai colocar para baixo os planos que eles têm, que já dissemos, que é a continuidade do sucateamento, a entrega dos recursos públicos para empresários, empresas e organizações sociais parasitas que vêm aqui lucrar, e a população que vai ter cada dia menos condições de resolver os seus problemas por conta desse serviço público privatizado e terceirizado. Então, essa é uma luta bastante importante. A comissão de professores, que a gente não destacou, é importante destacar, está exigindo das autoridades municipais providências com relação à emissão da CAT, a comunicação de acidente de trabalho. A prefeitura tem que fazer isso, e a comunicação de acidente de trabalho é muito importante, porque toda trabalhadora e trabalhador, quando entra no trabalho, faz um exame médico admissional, ela está apta para o trabalho. O empregador não pode demitir, não pode transferir, não pode mexer com uma trabalhadora ou trabalhador que foi vítima de um acidente de trabalho, porque é necessário restabelecer as condições desta trabalhadora e deste trabalhador quando a doença é decorrente do que foi feito no trabalho. Por isso que é importante a emissão da CAT. Nós não só vamos provar que o vereador não foi fiscalizar e sim assediar, como vamos garantir a esta trabalhadora as condições que ela precisa para se recuperar neste tratamento e depois no retorno ao trabalho, para estar apta novamente para o trabalho. É uma trabalhadora muito jovem, tem 27 anos, e isso vale para todas e todos nós. Então, isso é bem importante. Uma outra denúncia aqui interessante é que essa escola não fez, até hoje, quase 2 meses após o assédio do vereador
a professora Carol não fez uma reunião com mães, pais, para explicar o que aconteceu. Não fez. Nós tivemos que fazer uma panfletagem lá para explicar para os pais, mães, informar o que estava acontecendo, porque eles buscam desmontar a história, eles buscam desmontar a verdade da agressão que a trabalhadora sofreu, a Carol, e suas colegas e seus colegas de trabalho, porque isso impactou demais dentro da EMA e da EMAI também, né? E que a Câmara Municipal se posicione diante das atitudes do vereador Bressan. Não é possível que a Câmara continue agindo como se nada tivesse acontecido, ou como se nós fôssemos uma grande ameaça, que todos eles têm que se proteger ali e não buscar saber o que ocorreu e dar uma explicação para o município, para a sociedade. Inclusive, é importante que a Câmara abra o relatório feito pela fiscalização do vereador, se é que ele foi fazer realmente alguma fiscalização, porque não foi. Foi fazer um assédio. Então, é muito importante, nós estamos assinando a moção, pedindo às pessoas para gravarem vídeo, porque fica fácil explicar o que está acontecendo para as pessoas participarem. E só por último, sem querer gastar muito tempo, tem uma denúncia que nós não fizemos aqui, são tantas. No orçamento municipal de 2024 para 2025, nada foi previsto para o funcionalismo. Quando fizemos a greve, foi assegurada a reposição da inflação, que foi 4,77%, não é isso, Max? De reajuste aos salários, contra 74% de reajuste que se deram os vereadores para os seus próprios salários, que hoje pulou de R$10.500 para R$17.000, o salário do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários de governo, dos vereadores, como eu já disse, e até dos livre nomeados. Então, ele dá o reajuste 4,77% e pega os salários base que estavam abaixo do mínimo, incorpora o abono, e então o menor salário da prefeitura é R$ 1.518, salário mínimo. Não é bem verdade isso, porque eu já falei que os qualifica ganham R$900. Só que, quando eu estive na primeira greve nesse município, em 2005, a denúncia que havia é que até 1997, o menor salário da prefeitura eram 3 salários mínimos, que era o salário de ajudante geral, das assistentes de desenvolvimento escolar, assistente de desenvolvimento escolar. A DISC, assistente de desenvolvimento infantil, motoristas, ganhavam 4 salários mínimos. Todos esses hoje estão abaixo dos R$2.000. E o salário dos governantes foi para essa maravilha que vocês estão vendo. Então, quando se pede um vale alimentação de R$1.000, um vale refeição e o vale transporte, é justamente para que desse pouquíssimo salário congelado, defasado, não tenha que tirar também esses recursos, porque esses salários são rigorosamente insuficientes para uma sobrevivência digna. Então, é importante ligar o assédio que sofreu a trabalhadora Carol e a professora, as trabalhadoras e os trabalhadores da EMA e EMAI que estão organizados, com a luta geral do funcionalismo, porque eles buscam enfraquecer o conjunto do funcionalismo, aterrorizar. Esse chamado que o Max está fazendo agora, que se organize nos locais de trabalho, foi um chamado que foi feito por eles, da comissão, eles e elas, da comissão de professores na greve, e é tudo o que eles não querem para seguir o plano de aplicar a reforma administrativa, sucatear ainda mais e, como eu já disse, favorecer mais e mais empresas aqui no município com os recursos públicos. Por isso é tão importante essa campanha contra o assédio moral, que tem debilitado bastante trabalhadoras e trabalhadores aqui do município, e ela acontece justamente para intimidar a luta, desmoralizar, desqualificar, e nós não vamos admitir isso. Há um setor do funcionalismo que vai seguir firme, buscando organizar,
conscientizar as trabalhadoras e trabalhadores, e não só os trabalhadores e trabalhadoras da prefeitura, mas os munícipes, trabalhadoras e trabalhadores que dependem do serviço público. É isso. Bom, eu vou agradecer, né, a presença e a participação de vocês, né, Sandra e Max. Dizer aqui novamente, né, com todas as letras, que a gente nós do GOI Palavra Operária, estamos dando toda e restrita solidariedade à professora Carol. Inclusive, quero deixar aberto aqui, né, se eventualmente a professora quiser utilizar as nossas mídias, o nosso jornal, para falar sobre o caso, será muito bem-vinda, né? Vamos seguir divulgando as campanhas de solidariedade, vamos seguir divulgando, né, a luta do funcionalismo e exigindo, né, que as medidas sejam tomadas por aqueles que governam, né? E se eles não tomarem essas medidas, a gente vai apoiar as lutas de todos os setores do funcionalismo ou da classe trabalhadora de Taboão da Serra para que seja feito aquilo que a população quer, né? Então, agradecer novamente, esse é o Jornal Palavra Operária, e a gente encerra por hoje. Obrigado, viu, companheiros? Obrigada também, Carlos. Obrigada, Max. Sigamos na luta. Obrigado, Carlos. Obrigado, Sandra. Até mais.